Olá pessoal, eu sou o Léo do canal Mundo Digital e hoje venho falar sobre separação e renovação espiritual. É exatamente o que está acontecendo nesse momento em que vivemos e também já começou há tempos atrás. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que esse processo é cíclico e necessário em toda fase de transição planetária e mudanças de eras, porque para o nosso planeta evoluir é essencial que os espíritos que nele habitam, ou seja, todos nós, também evoluam. E isso significa, em um planeta onde impera o ego e o materialismo, para entrarmos na era de luz, ou na era da regeneração, ou era do espírito, a principal mudança deve ser feita em nível moral. Tenham certeza de uma coisa, não existe mudança de era sem elevação moral. E que para isso aconteça, se não for de forma natural, veremos uma série de eventos para que isso se acelere. E um exemplo muito claro é exatamente o que estamos vivendo nesse momento. É muito fácil perceber que, devido ao momento atual e tudo que estamos vendo acontecer no mundo, e também ao processo de quarentena, podemos ver que as pessoas estão manifestando muito mais amor, sentimentos puros e verdadeiros, em ajudar o próximo, em se sentirem sensibilizados com a dor e a perda alheia e muito mais. Devido ao isolamento, vemos as pessoas buscarem com muito mais rapidez a sua reforma íntima, o seu processo de interiorização. E com tudo isso vamos, nem que seja de um jeito forçado, elevando a nossa consciência e nossos valores morais. Isso é a manifestação clara do processo de despertar, que eu sempre falo tanto nesse canal. E agora, falando mais diretamente sobre o tema desse vídeo, como muitos de nós, mesmo passando por um momento tão difícil, ainda temos muita resistência em mudar e despertar, vamos literalmente saindo daqui. Porém, é importante deixar claro que muitos que desencarnam não são necessariamente por questões de não ter o merecimento ou o devido mérito de continuar aqui. Muito pelo contrário. Muitas dessas pessoas que estão fazendo a sua passagem durante essa pandemia, principalmente os idosos, é porque já cumpriram com suas obrigações kármicas. E esse problema atual é apenas um fator que em muitos casos é usado para acelerar esse processo e também para liberar a entrada de outros espíritos que vamos falar mais adiante. Então, muitas pessoas que estão nos deixando agora estão sendo levadas a locais mais elevados que a Terra para simplesmente continuar seus processos evolutivos, como é e sempre foi feito na criação divina. Ninguém morre, simplesmente passamos de ano na escola da vida, que por sinal é muito mais longa do que a maioria imagina. Mas também temos muitos desencarnes de espíritos resistentes a essas mudanças, cuja sua energia e vibração não mais se encaixam aos novos padrões de frequência em que a Terra está sintonizando. Então, nesse caso, esses seres também são removidos daqui, porém são levados a lugares de um padrão normalmente inferior ou mais primitivo do que a Terra, para que possam recomeçar seu processo evolutivo e ter novas oportunidades para mudar e se elevar. Tudo que acabei de explicar agora é exatamente o que conhecemos como joio e trigo, que nada mais é do que a separação espiritual por energia, frequência e vibração. Então, como todo esse processo de saída de espíritos do nosso planeta e que, como já disse antes, é necessário, criamos espaço para a entrada de novos seres que já são naturalmente mais elevados espiritualmente nas questões morais e em suas consciências. Tudo para que chegue o momento em que esses seres irão ser os habitantes únicos da nova Terra regenerada, e através deles virão outros mais elevados ainda, seguindo assim todo um processo natural de elevação através de alteração genética, por exemplo, e todos os outros processos de melhoria dos seres que vão estar presentes em um planeta também em um nível muito mais elevado. Nesse estágio da nova era, ou era de regeneração, ou era do espírito, impera a paz, a harmonia, amor ao próximo, à natureza e aos animais e tudo de melhor que você puder imaginar. É um processo de construção para a caminhada aos mundos perfeitos, que já é um próximo estágio a ser alcançado.
Então, pessoal, para resumir, é muito fácil quando entendemos tudo isso e reconhecemos tudo que está acontecendo. Os processos de transição são sempre necessários e nunca vão deixar de acontecer. Doa a quem doer, ou basicamente a quem não está preparado ou se ajustando para o mesmo. Não é à toa que estamos passando por tudo isso no momento atual e podem agradecer a Deus, porque poderia ser bem pior. Temos que deixar de uma vez por todas os apegos ao que não tem valor para a vida espiritual. E na nossa fase atual, isso se resume basicamente ao materialismo e ao nosso ego. E é claro, dentro disso, saber reconhecer os verdadeiros valores morais aos quais temos que buscar dia após dia. E podem ter certeza, é o que eu sempre falo nos meus vídeos e nas minhas orientações. Esses processos são necessários e estão acelerados. Então, enquanto nós não cooperarmos com eles, vamos sofrer as consequências. Infelizmente, mas essa é a mais pura verdade. Por isso eu faço questão de desenvolver esse trabalho e principalmente com orientações e conselhos sobre o processo de despertar e elevação espiritual, porque eu sei que é necessário e urgente. Vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo e contribuir com essas mudanças, tanto na questão individual como a ajuda na questão coletiva, pois disso dependerá a qualidade do nosso futuro e de quem ainda está por vir. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.